sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos e essa aqui é a live semanal do canal RGBR, a nossa live número 114, feita para você que é professor e professora de ginástica rítmica. Aqui eu te ensino a ser um professor que ganha medalhas com as suas ginastas, que mesmo que você não tenha sido ginasta, você vai aprender a ensinar com excelência, e esse é o nosso objetivo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio penché da ginástica rítmica. Quais são os erros que você está cometendo na hora de ensinar esse equilíbrio para as suas ginastas? É sobre isso que a gente vai falar, mas saiba que esse aprendizado aqui, ele não é só sobre penché, tá? Hoje eu realmente acordei assim, ó, inspirada. E eu preparei um conteúdo diferenciado para você. Então, fica comigo, porque eu vou te propor algumas reflexões e, embora o tema seja penché, o que a gente vai falar hoje é mais do que penché. Combinado? Quem tá aqui comigo, manda um raio aqui no chat, que eu quero saber quem é que tá com essa energia também, que nem a prof por aqui. Vamos lá. Para começar te propondo aqui uma reflexão sobre tudo isso, eu quero te dizer que essa aula aqui não é para quem ainda não trabalha com a GR, tá? Ou para pais, ou para ginastas, mas sim para quem quer ensinar de verdade a ginástica do jeito certo, mesmo que você não tenha sido ginasta. Lembra? E essa reflexão aqui é para você, então. Você já parou para observar os detalhes do equilíbrio penché da sua ginasta? Lembra, estamos falando de penché, mas não só sobre penché. Combinado? Ó, a Analice já tá por aqui dando um oizinho. Eu Analice, a Cariluz também, aluna do método por aqui. Então, pensa o seguinte, você já refletiu um pouquinho sobre esta dificuldade corporal, ou penché? Onde e como está o posicionamento de cada um dos segmentos corporais da sua ginasta? Essa é a reflexão que eu quero que você comece para essa aula de hoje. Então, vamos lá. Pés, joelhos, quadris, ombros, mãos, orelha, seja lá o que for. Né, Jéssica, que também botou energia aqui para nossa live de hoje. Vamos lá. Eu quero que você comece a refletir. Você já parou para pensar em cada detalhe? Maravilha. Isso aqui é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai parar para pensar em cada detalhe, tá? Eu quero que você reflita comigo hoje os detalhes daquilo que eu vou te trazer aqui e depois você leve isso para suas aulas. E mais uma vez, isso aqui é sobre penché, mas não só sobre penché. Vai valer a pena ficar aqui até o final, hein? Tá almoçando? Quem tá almoçando por aí? Eu ainda não almocei, né? Tava aqui ansiosa para esse encontro, preparando esse conteúdo para vocês, então eu ainda não almocei, mas se você estiver almoçando agora, bom almoço para você, boa refeição. Vamos lá. Eu tenho muitos professores que fazem parte, né, do meu grupo de alunos do método ginástica rítmica com excelência, que quando chegam para mim, eles falam: Val, quando eu fui atrás de você, eu não queria só mais um curso que me ensinasse a ensinar o penché. Eu tenho uma aluna que fala exatamente essa frase, inclusive. Mas professores que falam, eu não quero só aprender tal coisinha, eu quero mais, certo? E eu tenho esse perfil. Eu, como profissional, eu tenho esse perfil de ir mais a fundo. Não é só aquilo que eu tô vendo ali. Tem algo a mais que eu preciso aprender para eu poder evoluir. Essa sou eu. Talvez você também seja assim. E talvez por isso que você está por aqui comigo, né? Ó, a Sheila tá almoçando, a Lúcia disse que é do Chile, seja bem-vinda por aqui. Então, quando esses professores entram para o método e eles entendem que o que eu tenho a passar para eles é mais do que só o penché e o que tem por trás dele, o que vem atrás dele na hora do ensino, eles têm um start, um boom no seu resultado. Tem alguns alunos por aqui, eles podem até comentar aqui no chat se estiverem por aqui para falar um pouquinho dessa transformação. Porque eu quero te dizer o seguinte, você pode me dizer, Val, mas eu não sei fazer o penché. Eu também não consigo fazer o penché. Val, mas eu não fui ginasta. Você não precisa ter sido ginasta. Você precisa saber ensinar. E o que eu quero te dizer aqui é que eu vou te ensinar muito além de você ensinar o penché. Tem outras coisas por trás que sempre vão estar bloqueando o penché da sua ginasta acontecer. E é esse processo que eu quero que você entenda hoje.
que não é simplesmente um penchê por penchê. Tua ginasta tá caindo no penchê, tua ginasta não tá validando o penchê. Tem algo a mais e a gente vai falar sobre isso. Quem tá aqui comigo agora? Cari Lúcia já mandou verdade, ó. Ela tá ligada aí que tem coisas por trás, né? A Cari Lúcia acabou de entrar no método, tá estudando. Ontem a gente conversou ainda, ela me mandou aqui um videozinho das meninas dela evoluindo. Show de bola. Quem concorda comigo que tem algo a mais ali? Tem algo a mais. É sobre isso que a gente vai pontuar hoje, tá? Então vamos seguindo por aqui. Maravilha. Para isso, eu preparei um negocinho aqui para vocês. Vamos lá. Preparei aqui esse material para vocês. O que é... Deixa eu ajustar aqui, assim. O que é o equilíbrio penchê segundo a FIG? Que é o código de pontuação, que é o nosso meio principal de aprendizado. Essa aqui é a figura do penchê lá que a FIG oferece. Então, nós temos, quando eu ensino para as ginastas, eu falo o seguinte, o penchê é um T, certo? O corpo da ginasta vai formar um T, a perna e o tronco. Existe o penchê tronco alto, que é essa primeira imagem, e existe o penchê tronco baixo, que esse tronco pode ficar na horizontal, na vertical. Não, na diagonal, confundi. Então, temos o penchê tronco alto e o penchê tronco baixo. Mas lembra que essa aula de hoje não é só sobre penchê. O que você vai aprender aqui é além do penchê, se você estiver ligado aqui no que eu tô te falando, tá? A Cari Lúcia já deu print da tela, então compartilha com a gente. Depois no Insta, marca o @RGBR, que eu vou compartilhar aí também as postagens de vocês, tá? Esse aqui é o penchê. Maravilha! Olha só, a Lúcia colocou, agora são iguais, valor de 0,60 no novo código. Exato, ele tinha um valor diferenciado antes e agora no próximo ciclo ele vai ter o valor igual, né? Tronco alto ou tronco baixo. Mas independente disso, eu preciso que você visualize isso aqui, tá? Porque tudo que a gente vai seguir a partir de agora vai ser girando em torno dessas duas imagens, que quem trouxe essas imagens aqui, eu trouxe. Mas quem me disse, quem tá me mostrando isso não sou eu. É o código de pontuação, que é quem a gente deve seguir. Maravilha. Eu quero que você comece agora acompanhando comigo o raciocínio sobre flexibilidade no equilíbrio penchê. O que é que a gente precisa entender e ensinar as nossas ginastas sobre flexibilidade no equilíbrio penchê e como ela pode ajudar ou atrapalhar. Tudo bem? Acompanhe aqui comigo então. Trouxe algumas imagens para você visualizar e eu comecei com flexibilidade justamente para você entender que você vai se deparar às vezes com crianças com alto nível de flexibilidade, mas que não é só flexibilidade que vai dar para ela o resultado que ela precisa para fazer um bom penchê, tá? Então aqui eu tô falando sobre flexibilidade, a gente vai pontuar cada um dos itens. Começamos com flexibilidade. Essa ginasta aqui, ela tá num ângulo muito além de 180 graus, né? O 180 graus seria ali retinho a perna de baixo e ela tá muito além. Maravilha. O que isso beneficia ela? Beneficia que ela não vai ter penalidade. Depois a gente vai falar sobre isso. Ela não vai ter penalidade porque ela tem aí uma estrutura que facilita ela por conta da flexibilidade. Tudo bem? Acompanha aqui mais uma imagem, ó. Essa ginasta aqui também tem uma grande flexibilidade, mas se você observar, ela tem uma hiperflexibilidade ali na região de joelhos. Olha a perna de baixo dela, como faz uma curva. E isso tem a ver com a flexibilidade dela, tá? E essa figura que ela conseguiu demonstrar. Val, qual é a flexibilidade mínima para fazer um penchê? 180 graus. O código nos exige 180, ou seja, uma linha reta. Passei, eu ganho mais por isso? Não. Eu tenho alguns benefícios? Tenho. Tenho alguns malefícios? Também. Nós vamos falar sobre eles a partir de agora, tá? Mas eu quero que você visualize o seguinte. Para um penchê ser válido, ele precisa ter no mínimo 180 graus. E esse é um primeiro erro que eu quero que você identifique. Talvez você está colocando na sua ginasta hoje uma dificuldade que ela não execute. Essas ginastas que eu trouxe aqui são ginastas que têm uma amplitude facilitada por conta da flexibilidade. Mas e quando ela não tem? Então, observe isso. Você está ensinando a sua ginasta a aumentar a flexibilidade dela para alcançar essa dificuldade corporal? Sim ou não? E aí, junto, vem o que as nossas amigas estão colocando aqui, ó.
O core é fundamental, a perna, a força abdominal, né? Isso tudo a gente já tem consciência, ou pelo menos eu espero que tenha, né? Então, trago aqui para esse primeiro ponto para você refletir: flexibilidade. Próximo ponto. Aqui é algo que os professores erram muito, porque eles acreditam que ter flexibilidade no penchê é suficiente. Ah, minha ginasta abriu 180, maravilha, nota 10, ela vai ganhar essa dificuldade corporal? Não necessariamente. Ou ela ganha e tem muitas penalidades. Então, preste atenção agora no que eu vou falar sobre desencaixe no penchê. Observe essa imagem. Eu trago aqui 3 círculos para você identificar aqui nessa imagem. Só que lembra que tudo isso é para você levar para suas ginastas depois. E se tá fazendo para você sentido tudo que você tá vendo até aqui, já deixa o teu like nesse conteúdo, porque a gente tá aqui para realmente aprender a ensinar com excelência. E ensinar com excelência para construir ginastas de sucesso que ganham medalhas. Maravilha. Temos aqui desencaixe, que começa no quadril. Mas o que mais chama atenção talvez seja o joelho e o pé. Porque esse joelho e esse pé que está desencaixado ali, que você vê na imagem circulada, está desencaixado por conta de um quadril que está desencaixado. Então, você precisa observar o seguinte: aonde que está a falha daquele pé lá em cima? Começou lá embaixo. E eu te digo mais, não começou no equilíbrio penchê. Começou quando o professor ensinou para ela na primeira aula a fazer o espacato. O espacato, abertura no chão, desencaixado. Val, mas a minha ginasta tem hiperflexibilidade. Olha só. Quando ela for muito flexível, você vai trabalhar força para ela devolver o quadril para o lugar certo e manter o encaixe. Quando ela for pouco flexível, você vai trabalhar ela no alinhamento correto para ela alcançar o 180 encaixada. Tudo que foge disso é falha. Falha do professor. Ficou claro até aqui? Vamos visualizar mais algumas imagens. Vamos lá. Eu tenho aqui uma ginasta, ó, que ela tá com o quadril muito desencaixado. E se depois você for ao código de pontuação e você vai identificar essas penalidades lá na execução, você vai ver que isso aqui praticamente invalida. Por quê? Porque é uma dificuldade completamente torta, né? Então, a gente está focando aqui no desencaixe. Olha esse quadril, que não tem os ossinhos do quadril alinhado para frente. Naturalmente, esse joelho rodou e, naturalmente, ela está desencaixada. E aí, você, professor ou professora de GR, precisa ensinar lá do começo do jeito certo para que ela consiga chegar até o penchê e não ter essas falhas. Aqui também vemos outra falha, tá? Embora essa ginasta aqui a gente vê que tem um tônus muscular muito grande na perna dela e um pé super esticado, que eu acho maravilhoso, mas ela tem um desencaixe. E esse desencaixe, se você observar ali, também tá caindo lá sobre os ombros dela, sobre toda a estrutura do penchê dela. O tronco dela tá baixo, né? A foto não dá pra ver muito bem que a gente tá de frente, mas tem vários itens aí que a gente precisa pensar na hora de ensinar o penchê e de corrigir esse penchê pra ginasta. E aqui tem mais uma, ó. Quando a gente vê a foto de lado, a gente consegue visualizar, às vezes, um pouquinho melhor o quadril. Mas tem uma rotação de quadril aí que não está correta para a ginástica rítmica. Essa rotação de quadril, esse desencaixe, ele aconteceu lá na rotação do quadril, que não aconteceu, e naturalmente desencaixa tudo lá em cima. E muitas vezes também, quando a gente vê essa foto de frente, você vê uma ginasta com o pé de baixo para dentro, tá? Então, nós precisamos melhorar isso. Tem uma coisa que eu preciso pontuar aqui. Nós estamos vendo fotos, então é um movimento estático, tá? E que podem ter sido tiradas essas fotos, em um momento ela estava entrando, saindo, despencando, tá? Então, não vamos julgar aqui pela imagem. Vamos analisar e vamos pensar os aprendizados disso. Fez sentido para você? Se tá fazendo sentido até aqui, continua porque eu tenho mais, tá? Olha só. Carolina está acompanhando aqui, ó. Viu como tava desencaixado, como tava desalinhado isso dali? Como tava lateral? Então, a gente precisa observar isso. Mas se o professor não tá atento,
e não sabe desses detalhes, ele não vai observar, não vai corrigir, e aí nós não vamos ter resultados com a nossa ginasta. Outro ponto que vai ser consequência desse desencaixe vai ser o joelho, tá? Esse joelho vai ficar rodado para fora, como a gente viu ali. Mas agora eu vou falar sobre joelhos, sobre o joelho propriamente de cima, sobre ele estar ou não esticado, que é um outro erro do professor de ginástica. Que ele tá buscando só o 180 e ele não tá focando nesse joelho que tá ali, ó, flexionado. Essa ginasta aqui, você percebe pela fibra muscular da coxa dela, que ela é forte. Talvez ela não tenha uma perna super alongada, como a gente viu algumas antes, tá? Mas, nesse caso, o que o professor precisa ver por trás? Porque lembra que eu te falei que isso aqui é muito além do penchê propriamente dito? Existe aí o encurtamento de posteriores. Então, essa ginasta está precisando melhorar o trabalho de fortalecimento de anteriores e alongamento de posteriores. Ela precisa de um trabalho mais intenso para melhorar esse joelho que está flexionado. Ele está estendido, mas o máximo de extensão dela é esse. E aí que eu digo para você, você precisa saber como chegar até esse joelho ficar estendido. Temos aqui mais um joelho descendo, né? Um joelho dobrado, um joelho que não está completamente alongado. E nesse caso, temos penalidade, porque é um segmento fora do local correto da ginástica. E aqui também. Essa ginasta, eu imagino que estava entrando ou saindo, né? E a foto não ficou bem certinha na hora, mas eu trouxe para ilustrar. Um joelho flexionado é um joelho flexionado. É um joelho que tem penalidades. E que num contexto geral de uma modalidade que busca os pontos corretos, essa aqui é uma falha na dificuldade de penchê. Tá fazendo sentido até aqui? Vamos para mais um pouquinho então. Ó, aqui também temos mais um joelhinho solto, né? Um joelhinho que não está 100% alongado. E como disse a nossa querida Carilúcia aqui no nosso chat, que você vai estar aqui comigo agora, já vai mandar suas observações aqui no chat, trabalho de alongamento. Tá faltando alongamento. Esse joelho que está flexionado é falta de alongamento. E falta de alongamento, possivelmente, tem a ver com o seu trabalho de preparo para essas ginastas alcançarem a dificuldade como a gente quer. Tá legal? Vamos a mais um item que os professores erram muito na hora de penchê, na hora de trabalhar o penchê. E esquecem. Lembra que eu falei? Às vezes o professor quer só o resultado final do 180 e esquece de outros detalhes. Então vamos lá. Ombros. Falei para vocês que o corpo da ginasta precisa fazer uma forma de T. Se esse ombro da ginasta, durante o penchê, ele estiver desalinhado, nós temos uma linha corporal, um segmento corporal fora do posicionamento correto. E nós teremos penalidades. Mas eu não estou falando de penalidade de código de pontuação, não. Eu estou falando de penalidades, ou seja, problemas que vão ser futuros no corpo dessa ginasta. Certa vez eu conversei com uma fisioterapeuta da área da ginástica rítmica e essa fisioterapeuta falava o seguinte: o nível de lesão na ginástica rítmica, ele está completamente interligado em todas as áreas, sabe? Em todas as áreas. Então, se às vezes esse quadril está desencaixado ali, vai repercutir na coluna a dor da ginasta. Vai repercutir lá no calcanhar quando ela termina um salto, o joelho vai sobrecarregar. E tudo começou por causa de um desalinhamento ou de um desencaixe que você, professor de ginástica, não soube corrigir na sua ginasta. Então, eu quero que você entenda que os ombros da sua ginasta, ó, quando a gente olha aqui de lado, você consegue perceber que existe o ombro da mão direita, do braço direito, mais alto do que o ombro do braço esquerdo dessa ginasta? Consegue perceber que a mão que está com a bola está com o ombro muito mais baixo do que a outra? Ah, Val, mas não tem mais. Existe um desalinhamento. Esse desalinhamento vai ser penalizado, tá? Então, você, enquanto professor, precisa estar atento a esse detalhe. Como que você vai ter o resultado final de uma ginasta executando um penchê correto se você não observa os segmentos? Os segmentos.
Por isso eu trouxe aquela reflexão no início da aula. Como que você está em relação aos detalhes dos segmentos da sua ginasta? E mais uma vez eu digo, isso aqui não é só sobre penchê. Isso aqui é muito além de penchê, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Quem tem alguma dúvida pode mandar aqui no chat. Eu já vi aqui, ó, a Carília Lúcia falou trabalho de dorsal, posição de tronco com relação à força abdominal, exato. Ali faltou força nas escápulas, né? Faltou o encaixe, alinhamento, com certeza. Uma força de membros, de posteriores, né? De costas, que não deu suporte para essa ginasta executar esse penchê alinhado. Ou seja, precisamos melhorar isso. Precisamos melhorar o nosso trabalho enquanto professor para que essa ginasta consiga realizar a dificuldade. Você está aqui hoje no canal buscando excelência, buscando ter medalhas com a sua ginasta. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta enquanto eu bebo a minha água. Fala para mim aqui no chat. Você gostaria de ter medalhas ou você gostaria de ter excelência? Qual que é a tua prioridade hoje como professor de GR? Fala para mim aí no chat, por favor. Quero ouvir de vocês. O seu maior desejo como professor de ginástica rítmica hoje é ter medalhas com as suas ginastas ou saber ensinar do jeito certo? Fala pra mim. Porque, embora uma coisa está interligada à outra de alguma maneira, existe uma diferença. Existe uma diferença importante. Ó, a Beatriz falou aqui que ela prefere, que ela, entre as duas, ela quer focar na excelência. Maravilha. A Franciele também me disse sobre excelência. Inês falou sobre ensinar do jeito certo. A Lúcia falou sobre movimentos perfeitos. Muito bom, muito bom. O que isso que vocês estão buscando vai trazer para sua ginasta? Vai afastá-la de lesão, vai afastar ela de problemas físicos, né? Vai trazer ela com mais motivação para suas aulas, vai trazer ela a conquistar as medalhas que ela deseja, né? Então, é importante você entender que esse seu objetivo enquanto professor, ele vai trazer muitas coisas importantes. A Carolice falou, o curso é excelente, vale muito a pena, estou devorando. Muito bom, fico feliz. Ela tá falando do método ginástica rítmica com excelência. A Inês falou sobre ensinar do jeito certo, né? Movimentos perfeitos. A Sheila falou saber ensinar do jeito certo. A Elaine falou sobre excelência. E a Inês falou, a medalha vem com o ensino de excelência. Exato. Então, a medalha, ela é o resultado final. Apesar de que nem sempre é o resultado final. Porque veja o seguinte, a medalha, ela é consequência. Vou falar para vocês. Tô fazendo parte da Escola de Treinadores de Ginástica Rítmica aqui do Brasil, tá? É um curso, é uma especialização, uma capacitação que a Confederação Brasileira criou para os treinadores do Brasil. E na segunda-feira a gente teve aula sobre psicologia. E lá, a professora Lena Mar, que é hoje a psicóloga responsável pela Confederação Brasileira e pelas nossas ginastas da seleção, ela falou o seguinte, as medalhas nunca foram o principal foco da seleção, mas sim o entrar em quadra e fazer a sua série. Porque essa é a única coisa que essa ginasta tem poder. Entrar em quadra e fazer a sua série. Ela não tem poder sobre quanto a outra ginasta foi melhor ou pior. Ela não tem poder sobre a arbitragem. Ela não tem poder se vai ter quantidade de medalhas ou não. Ela tem poder sobre ela entrar em quadra e fazer a série dela. Refletindo isso, pensa o seguinte. O que eu preciso que você, como professor, entenda? Que a medalha vem com o ensino de excelência, como disse a Inês aqui. A medalha é o resultado, né? É a concretização de um resultado, mas ele não é o principal. Ele não deve ser o foco. E, inclusive, essa foi uma sugestão dessa psicóloga, professora, que é responsável pela confederação, pela CBG, pela Seleção Brasileira de Ginástica. Então, aprendendo isso, você entende que você também vai deixar esse ser humano, que é essa ginasta, muito mais satisfeita e realizada, porque a medalha, ela não tem poder, mas sobre como ela vai entrar aí, vamos falar de um movimento só, e realizar esse penchê, aí sim ela tem poder.
Essa ginasta tem poder de conseguir realizar isso com o seu apoio enquanto professor. Tá fazendo sentido ou eu tô viajando na maionese? Conta pra mim aqui no chat. A Thalita falou, sou mãe de uma ginasta, porém não professora, procuro excelência para depois medalhas. Exato, Thalita, o caminho é esse, tá? Já compartilha esse conteúdo aí com a professora da sua ginasta, que com certeza vai ajudar a construir mais excelência com a sua filha. A Lúcia falou, as medalhas são uma meta, mas melhor é quando... Meu espanhol, né? Melhor é quando... Mas querem seguir melhorando. Isso, exatamente. Mas quando as ginastas não querem só a medalha, elas querem seguir melhorando. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Porque se a ginasta foi e competiu mal e não foi bem, o importante não é ela ficar triste, decepcionada pela medalha, mas sim como ela vai lidar com aquilo pra seguir melhorando. Puxa, fulaninha, minha ginasta, você não ganhou punch nessa coreografia aqui não, nessa série você não competiu e não fez. Então, vamos pensar sobre como trabalhar para a próxima fase, para a próxima competição, para você para o ano que vem, para melhorar essa dificuldade de punch? É disso que a gente está falando aqui hoje, tá? Então, essa conscientização e você vai construindo a dificuldade. Por isso que eu te falo que essa aula de hoje aqui não é só sobre punch. Cara, Lúcia falou que faz sentido, muito bom. Então, vamos lá. Pés no punch. O que a gente precisa, enquanto professor ou treinador de ginástica, observar nas nossas ginastas relacionadas aos pés, tá? Muitas ginastas posicionam o pé de base assim, exatamente como está nessa imagem, com o peso corporal, ou o eixo corporal, posicionado sobre o mindinho. E sabe qual é a explicação VAL para as ginastas? Que eu gostaria que você levasse em consideração e criasse a sua forma de explicar. Quem é mais forte? O dedão ou o mindinho? E aí ela olha para aquele pé, né? E ela sabe que o dedão é maior do que o mindinho. Então eu sempre levo essa reflexão para a ginasta. Porque o eixo dela precisa ser trabalhado através de muitas outras coisas, inclusive o posicionamento dos pés, desde que ela coloque esse pé no chão. Então, eu falo para as meninas sobre pé de pato, né? Que é abrir os dedos. Eu falo para as meninas sobre colocar o peso nessa região aqui do pé, ó, né? Que eu falo que é o gordinho do pé. E sobre deslocar o eixo do corpo não para o dedão, mas para a parte central do pé. Então, quando você olha para sua ginasta e você vê falhas, pode ser que tá tudo começando lá no eixo dela, lá no pé dela, lá embaixo. E qual que é o outro equilíbrio, por exemplo, que também acontece muito isso? Vamos descer um pouquinho o valor da dificuldade agora. Um equilíbrio avião. O equilíbrio avião tem a mesma estrutura de base de perna de um panchê. E aí? Essa aula também serve para você levar em consideração para o equilíbrio avião, para o equilíbrio arabesque, por que não, né? Através dos exercícios básicos, conseguimos o mais complexo. Exato, então eu preciso preparar a base. E outra coisa, pensa o seguinte, como é que esse panchê vai se equilibrar se o pé tá fora do lugar? Por isso que é tão importante posicionar os segmentos. Mais um erro muito comum para aquelas ginastas que já realizam o panchê com relevé. Porque você pode realizar o panchê com o pé no chão, mas você pode realizar ele com relevé, que é a base da dificuldade, certo? E se esse panchê é no relevé, ele precisa de uma pressão do pé da ginasta no solo para erguer o corpo dela a ponto de ter uma elevação do calcanhar. É isso que o código de pontuação nos pede. Esse calcanhar ele precisa estar elevado. É só tirar do chão? Não. Vou trazer imagens aqui para ilustrar, ó. Ele está fora do chão? Está, mas não está altamente fora do chão. Então, aqui a gente precisa pensar o seguinte: como que eu construo na minha ginasta o eixo corporal correto, na figura correta, que a gente já falou de ombros, de perna, a gente já entendeu a necessidade disso, no relevé.
Talvez você hoje esteja querendo que a sua ginasta execute um equilíbrio no relevé, mas ela não tem condições de executar ele no relevé. Então, por que não dar um passo atrás e melhorar a base, né? Sem relevé. Mas quando você for decidir avançar para o relevé, lembre-se, relevé é alto, calcanhar alto. Senão, a gente tem uma falha grave, tá? Aqui eu trouxe uma imagem onde o relevé quase não dá para ver, né? Tá ali escondidinho. Então, pense, se você for trabalhar o penché no relevé, precisa ter calcanhar alto. E esse é um erro que você, professor de ginástica rítmica, pode estar fazendo com as suas ginastas. Então, se isso aqui fez sentido para você até aqui, deixa seu like nesse conteúdo, porque isso vai fazer com que a gente consiga compartilhar mais isso aqui e ter mais resultados com as nossas ginastas. Veja aqui o deslocamento do eixo dela pro dedão, que sim, como a Val falou, o dedão é mais forte que o mindinho, porém, existe tanto deslocamento de eixo pro dedão e nenhuma força para cima que o calcanhar dela ficou lá no chão. Considerando uma dificuldade de penché com relevé, não vale, né? Tem uma penalidade muito alta, vamos dizer assim, não é que não vale. E também, lembrando que aqui a gente tá falando de uma imagem, né? É difícil eu pontuar a partir de uma execução em movimento de uma foto. Mas vamos falar nessa imagem. Digamos que a foto final foi essa imagem. Esse relevé aqui não tá alto. E também não é pé no chão. Então, temos um problema. A Inês falou, essa é a minha dúvida mesmo. Elas são flexíveis, mas não conseguem manter a perna lá em cima. E a Inês já compartilhou aqui com alguém, marcou a Cecília Camboli para assistir essa aula de hoje. Que bom, isso mesmo, tem que compartilhar para que os professores saibam ensinar do jeito certo. Então, vou desmembrar isso aqui. A gente fala que quando eu tenho uma falha, leve isso aqui para daqui para frente. Uma falha numa dificuldade corporal, eu preciso fazer uma engenharia reversa. Essa engenharia reversa vai dar um resultado para eu melhorar. Se eu souber fazer a engenharia reversa, entender quais são as necessidades e também se eu souber como preparar para isso. Vani Priscila, chamando a amiga Leandra Cordeiro e falou, essa professora maravilhosa que te falei. Obrigada, querida, muito obrigada pela participação e por compartilhar esse conteúdo aqui também. Então, vamos lá. Essa ginasta aqui, basicamente, ela possivelmente, ela tá faltando trabalho de pliometria, né? Trabalho de equilíbrio mesmo e trabalho de relevé. Então, ela precisa de um trabalho melhor, que vai ser no balé. Inclusive, se você quer um material de balé supimpa, é a aula de balé do professor Daniel, que eu separei aqui para vocês, viu? Escreve balé GR? Balé GR, tudo junto aqui no chat, que você vai receber depois as informações sobre a aula de balé do professor Daniel. Maravilha. Que vai ajudar, inclusive, nesse relevé aí, ó, que essa ginasta aí tá faltando balé para ela, viu? E se as suas ginastas estão com essas dificuldades, possivelmente elas estão com uma falha na preparação. E essa falha não vem só em uma coisa, vem em várias coisas que você está falhando. E o primeiro passo para melhorar é você identificar a sua falha, tá? Deixa eu só confirmar aqui se é essa a palavra certa. Deixa eu ver aqui. Ó, vocês já estão mandando aí, mas espera um pouquinho que eu vou só confirmar. Balé GR, ou se é balé escrito balé sem balete, tá? Só um pouquinho que eu já vou... Quem mandou mensagem aqui, não sai da aula, porque eu vou mandar mais aqui pra vocês informações sobre isso. Tá chovendo balé GR aqui, minha gente, eu preciso confirmar se essa palavra tá certa. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Tem que falar aqui com o meu assistente. Da galera, do tipo, ó, então vamos lá. Entendemos isso, tá? Já vou falar mais sobre essa aula aqui, já eu já tenho essa resposta. Relevé. Esse aqui não é um relevé. Ó, galera, ele me respondeu aqui, ó. É balé, só balé. B-A-L-E-G-R. B-A-L-E-G-R. Tudo junto. Coloca isso aqui no chat, que nem vocês estão fazendo aqui, que eu vou mandar para vocês lá no privado de vocês uma mensagem
com essa aula de balé para vocês poderem ter acesso, que é uma aula especial do professor Daniel, tá? Balé, B-A-L-E-G-R, tudo junto. Isso já vai dar para vocês. Aí, ó, a Geisiane já recebeu a mensagem lá no privado dela que eu já vi por aqui, tá bom? Entendemos que assim que eu gosto. A Andressa, a Mari, a Geisiane, a Andressa, a Beatriz, a Lela, a Thalita, todo mundo mandando balé GR aqui, porque vocês sabem que o balé e a GR tá assim, ó, casadinho, tá? E essa aula que o professor Daniel preparou aqui pra vocês, ela é maravilhosa, porque ela vai te dar essa base pra você melhorar, por exemplo, esse relevé aqui, que tá faltando nessa ginasta. E aí vai ter penalidade, e aí não vai ter excelência, tá legal? Maravilha! Vamos para mais um item aqui que os professores erram muito no panchê, que é o tronco, tá? Só que aí eu trouxe uma imagem do código de pontuação para ilustrar para vocês. Essa imagem aqui não é do panchê, mas ela ilustra para vocês a importância do panchê. Lembra que eu falei sobre o ângulo da perna, que vai ter uma penalidade se não tiver 180? Ali tá mostrando, ó, o código nos traz agora. Se essa perna não tiver a 180, que aí eu vou pegar minha canetinha, porque a nossa querida Arabesquina, ela fugiu. Ela vai voltar para nossa aula aqui, mas ela fugiu, já que uns dias ela volta. Então, eu vou pegar uma caneta para ilustrar, tá? Se a gente precisa dessa dificuldade nessa posição e a gente tem uma falha no tronco, para baixo ou para cima do que precisa ter, tem penalidade. Toda vez que você vê esse vermelho ali, ó, é onde vai ter uma penalidade maior ou menor no código de pontuação. E se... lembrei de uma coisa. Será que vocês vão conseguir? Gente, eu fiz uma coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se essa coisa que eu fiz vai dar certo. Tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Será que vai dar? Eu comprei com essa intenção, né? Vamos ver. Vocês conseguem ver? Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui. Dá pra ver? Dá pra ver a imagem? Eu achei essa telinha aqui tão simpática. E essa telinha aqui mostra pra mim... Ó, vamos ver se vocês estão vendo aí. Essa telinha aqui mostra pra mim... tá difícil de ver, né? Mas enfim. É pra vocês entenderem esse T, tá? Eu vou pintar mais aqui. Eu falei, eu vou levar essa telinha aqui e vou utilizar ela nas minhas lives, né? Porque aí eu consigo demonstrar como se fosse o meu quadro negro. Maravilha. Então, ó, essa telinha aqui tá ilustrando pra vocês qual é a forma que a gente quer do panchê. Se a ginasta tiver uma falha para baixo, vamos ver aqui, para baixo ou para cima não tem penalidade. Mas se a gente quer esse tronco na horizontal e ela tem esse tronco na diagonal, ou ela baixa o nível da dificuldade, né? Ou ela é uma ou outra, ou ela tem algumas penalidades, como a gente tá vendo aqui. Então, essa imagem com as penalidades, ela ajuda você a identificar. Maravilha. E agora? Qual dificuldade essa ginasta tá fazendo? Tronco alto ou tronco baixo? Tronco alto ou tronco baixo? Pati, querida, saudades de você também, aluna do método ginástica rítmica com excelência. Então, aqui eu falo do T, né, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Aqui tá ilustrando o T. Então, essa dificuldade que ela tá fazendo, ela escolheu fazer com o pé no chão e com o tronco baixo. No código atual, tem um valor diferenciado. Para o próximo ciclo, a gente já sabe que 2025, 2028, a gente tem aí uma dificuldade com um valor de 0,50, né? Porque ela é 0,60 com relevé, 0,40 com o pé no chão. Então, eu preciso visualizar isso na minha ginasta. E eu vejo que muitos professores não estão se atentando a isso. E aqui eu trago outra imagem, né? Que é com relação ao tronco que, embora está com o ombro alinhado, a ginasta está com o ombro na horizontal, que a gente considera em relação ao quadril, ela está com a barriga para baixo. Ou seja, coloca para mim aqui no chat, o que está faltando para melhorar aí? Força de costas, melhorar o eixo, abdômen contraído, né? E lógico, naturalmente ela estava num elemento um pouco mais complexo, talvez ela acabou optando por ter essa penalidade de execução para poder validar a dificuldade de DA. Mas, vamos observar uma coisa positiva nessa imagem? Olha para esse relevé. Olha para esse relevé, observe.
Olha esse relevê, que coisa mais linda. Esse é o relevê que a gente quer. Que a gente quer um relevê alto. A gente quer um relevê que esteja claro. Tá legal? Maravilha. Mais uma dificuldade, ó. Se a gente tá buscando o T, essa ginasta aqui também tem uma falha na figura dela, né? Porque a gente precisa que ela suba mais esse tronco. Ó, o próprio Colan ajuda a entender o desenho do corpo dela, né? Porque faz essa voltinha ali. Então, a gente precisa trabalhar esse umbigo longe da coxa, tá? E aí, é um trabalho minucioso, mas é um trabalho importante se eu quero ter o resultado final. E aí, Val, depois de tudo isso, qual é o panchê ideal? Qual é a definição de panchê ideal? A gente já viu que a gente precisa de um tronco reto, de um ombro alinhado, de uma barriga, né? Um tronco reto, um ombro alinhado, com o quadril encaixado, com o joelho esticado, o pé encaixado e esticado e um relevê alto, ou o pé no chão com o eixo lá. Olha quantas coisas você, como professor, precisa saber para ensinar esse panchê. Então, eu fui atrás de uma imagem para ilustrar um bom panchê, tá? Nessa imagem que vocês vão ver aqui agora, nós estamos vendo Sofia Rafaeli, que é a atual medalha de bronze nas Olimpíadas de 2024. E aqui eu consigo olhar lá de cima. Acompanha comigo a imagem que vocês estão vendo aí. Acompanha comigo o desenho da figura desse panchê. Olha o pé dela. Tá encaixado. Porque o calcanhar tá apoiado, tá virado para lá, ó. Lá para a direção do coque, não está virado pro lado. Primeira ponto certo para ela. Olha o joelho. Está virado pro lado oposto do calcanhar. Isso é ótimo. Então, o calcanhar tá encaixado, o joelho tá encaixado. E tudo começou porque, olha o quadril dela, extremamente encaixado. Certo? Então, aí nós temos vários pontos positivos. Aí eu olho para a perna de baixo. Olha esse relevê. O eixo dela está exatamente ali, ó, certinho, pé de cima com o pé de baixo. É isso que a gente está buscando numa perna em um equilíbrio panchê. E o tronco dela, ela estava se arrumando ainda, mas ele está mais próximo da horizontal, com os ombros alinhados. É só observar os cotovelos dela. Perceba como os cotovelos estão exatamente na mesma linha. Isso mostra como ela está exatamente encaixada. Campeã mundial de 2022, medalha de prata em 2023 no Campeonato Mundial, se eu não me engano, ou bronze, acho que foi prata. E terceiro lugar nas Olimpíadas em 2024. É uma ginasta que tem muitas qualidades voltadas a esse equilíbrio panchê. Então, memorize isso aqui. Tira um print se você quiser, a Prof. vai sorrir. Tira um print e depois foque nessa imagem para você realizar o ensino do panchê para sua ginasta. Maravilha! Vamos voltar aqui para o centro agora, porque eu quero saber de vocês se tudo que a gente teve até aqui fez sentido e se você conseguiu aprender alguma coisa com esse conteúdo de hoje. Porque eu realmente trago para você aqui sobre panchê, mas eu trago mais do que sobre panchê. Eu trouxe para você sobre a importância de você saber ensinar do jeito certo. Aí que tá a grande questão. E eu quero que você coloque aqui para mim no chat agora, se você tem alguma dúvida, coloca para mim no chat. Eu tenho conversado com vocês nos últimos dias sobre quando você simplesmente assiste a minha live aqui, a minha aula. Quando você vê o meu conteúdo, você vê uma postagem aqui no Instagram e você não comenta, não interage, não fala comigo, isso é um monólogo. Então, você deixa de absorver o aprendizado que você poderia ter. Por isso que eu quero que você deixe aqui para mim a sua reflexão agora. De tudo que a gente falou sobre o panchê hoje, você conseguiu absorver alguma coisa? Outra reflexão. Você está trabalhando tudo isso com a sua ginasta ou você estava deixando passar? Val, mas eu não me sinto confortável para colocar isso aqui no chat. Tem uma coisa que a psicologia defende muito isso, que é assim, quando a gente coloca para fora, a gente faz o quê? A gente está ensinando para nós mesmos aquilo que a gente precisa melhorar. Então, eu sou defensora da terapia, né? Então, eu faço terapia e às vezes a tarefa que a minha terapeuta pede é que eu escreva uma carta
para mim, ou para aquele acontecimento, ou para aquela situação, ou para aquele aprendizado. E quando eu escrevo, e eu falo isso para os meus alunos lá no curso também, no Método Ginástica Rítmica com Excelência. Quando eu escrevo, é como se eu pegasse esse caderno aqui, ó, lindo, que eu ganhei de uma aluna. É como se eu pegasse esse caderno aqui, e esse caderno aqui é o meu aluno, a minha ginasta. E eu escrevo aqui para ela o que ela precisa fazer. Só que antes de ensinar ela, eu tô me ensinando. Porque eu estou aqui dizendo para ela, ó, eu preciso que você faça isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Quando eu escrevo, eu fixo. E quando você tá aqui comigo agora e você comenta um post meu, ou você comenta uma live, como a Vânia acabou de fazer aqui, ó, eu estava deixando passar algumas coisas. Tá tudo bem. Nós não somos seres humanos passíveis de erro e de aprendizado. A grande questão é, o que você está fazendo hoje com este erro? Por quê? Você tem um erro, você tem... nós todos vamos errar em algum momento. Ou você pode observar da seguinte maneira, qual era o teu foco naquele momento? Como a Inês acabou de colocar, eu estava a trabalhar o penchê, foquei tanto na flexibilidade que acabei esquecendo da força dos tornozelos. A Inês não estava errada em focar na flexibilidade, ela só tinha deixado passar um detalhe. E é exatamente esse, acho que essa é a palavra da aula de hoje, detalhe. Para sua ginasta realizar um penchê como você deseja, você precisa olhar para ela executando, encontrar os detalhes, e a partir desses detalhes, você vai voltar para o seu planejamento e para o seu trabalho e melhorar. E aí isso vai virar um ciclo. E esse vai ser um ciclo de crescimento, porque você evoluiu e você refletiu. Você refletiu. Lembra que você pegou e você escreveu? Seja no seu caderno, seja aqui para mim. Não é para mim que você está escrevendo. Eu sempre falo assim. Você quando eu peço para minha ginasta assim, ó, fala para mim o que você precisa melhorar nesse penchê. Isso, ela fala para mim. Na verdade, ela não tá falando pra Val. Ela tá falando pra quem? Responde aqui pra mim no chat. Eu vou responder algumas perguntas, depois eu volto nisso. A Pri falou, você tem toda a razão, eu anoto os treinos todos, quando não anoto eu me sinto meio perdida. Exato, é importante a gente anotar. Então, quando eu peço pra minha ginasta, ô fulaninha, eu preciso que você fale pra mim quais são os aprendizados que você teve agora depois dessa explicação que eu te dei sobre o penchê. Eu não tô pedindo pra ela falar pra Val. Eu tô pedindo pra ela falar pra ela mesma, como a Inês colocou aqui. Então, quando a Val aqui, que está hoje na posição de professora, nesse momento para vocês, eu estou na posição de professora e te pergunto, você que está aqui comigo agora, nessa live ou assistindo essa gravação, e você vai assistir esse conteúdo, qual foi o aprendizado que você teve? Comenta para mim aqui agora. Comenta para mim aqui agora. Ou, depois que eu postar essa live, você vai assistir de novo, porque você quer refletir e você quer aprender mais e fixar mais o aprendizado. E você vai deixar o seu comentário. Hoje eu aprendi que, a Inês colocou aqui, eu estava trabalhando o penchê, foquei muito na flexibilidade e acabei esquecendo a força dos tornozelos. Quando você faz isso, você não está falando para Val. Você está falando para você. E quando eu falo sobre penchê, eu não falo sobre penchê. Eu falo sobre muito mais. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos. E nesse canal eu te ensino a formar ginastas que ganham medalhas, mesmo que você não tenha sido ginasta. E você vai fazer isso como? Através do ensino de excelência. Combinado? A gente tem um encontro marcado aqui toda segunda-feira às 8 da noite. Algumas segundas-feiras às 7, porque eu tô estudando, né? Tô fazendo curso lá, então eu acabo não tendo essa possibilidade. E todas as quintas ao meio-dia. Você já anotou na sua agenda? Você já anotou na sua agenda para você ir lá no YouTube e assistir todas as lives que nós já temos?
Hoje é a live 113 ou 114? Deixa eu ver aqui. 114. Você calcule quantos conteúdos como esse você tá perdendo aí pra você, só te esperando. A Beatriz falou, foquei no encaixe das meninas e esqueci um pouco do fortalecimento. Pois é, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai nesse processo de acerta aqui, estuda, aprende, ajusta, acerta aqui. Aí, opa, deixei esse aqui um pouquinho de lado. Tá vendo que eu tô subindo degraus? Eu tô escalando o meu crescimento, a melhora da minha ginasta e a minha evolução, e é disso que eu quero. A Inês falou, já anotei, como não sou brasileira, o horário me escapa muito. Você tá falando de onde, Inês? Conta pra gente aqui. E aí, só pra finalizar, conta pra mim quais são as suas dificuldades como professor hoje. Se você se sentir à vontade, ó, a Inês é de Angola, que honra. Se você se sentir à vontade, fala pra mim quais são as suas dificuldades hoje, porque esses conteúdos que a gente tem aqui, eles são de acordo com o que vocês me trazem. Então, se você trouxer alguma coisa pra mim, quem sabe na segunda-feira que vem ou na quinta, a aula não vai ser especialmente pra você. Um beijo, bom final de semana. Hoje é quinta, né? Amanhã já é sexta. E a gente se encontra segunda-feira, então. Tchau, tchau!